Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e estamos aqui falando da série Orações Bíblicas e hoje convido você a meditar comigo no Salmo de número 143, os versos de 1 a 4, ao qual eu convido a olharmos para a lealdade de Deus como sendo a razão da nossa oração. Veja que nos versos de 1 a 4, o que Davi fala: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração está aflito. O quadro era de grande sofrimento por causa da forma como os perseguidores estavam buscando Davi. Verso 3 nós vemos isso. Veja que ele diz: pois o inimigo me persegue a fim de pisotear a ideia ali, né? Macetar, pisotear-me como na terra, né? A minha vida, essa é a ideia. É como se ele dissesse assim: olha, esse inimigo tem me obrigado a habitar em lugares que eu não quero, ou seja, lugares escuros, lugares ruins, aqueles lugares que é reservado para aqueles que morreram há muito tempo. Essa é a forma como Davi enxerga. E ao dizer um inimigo, ele pode estar se referindo ao inimigo principal, talvez seja o rei Saul, né? Ou um outro inimigo, figuradamente. Mas independente do que seja, lá nos versos 9 e 12, nós vamos perceber que todos são inimigos. E como se fosse uma batalha tamanha, pesada, eles estavam ao redor de Davi e Davi não via como escapar. E por isso, o resultado era de abatimento. Davi se sentia aflito, se sentia abatido, o espírito esmoreceu, ele estava de fato cansado. Por mais que Davi fosse corajoso e crente no Senhor, o cansaço e o desânimo começou a tomar conta dele, ao ponto dele dizer que é como se ele estivesse sem fôlego, né? É como se ele estivesse dizendo ao Senhor: eu não estou conseguindo mais, eu não estou mais dando conta, o meu coração está assolado, Senhor. Mas veja que apesar do impulso natural de desistir diante do sofrimento, diante da situação, Davi não abandona a fé. Ele busca Deus em oração, com uma oração humilde e dependente. Verso 1. Ó Senhor, ouve a minha oração e dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me por meio da tua fidelidade e da tua justiça. Ao falar sobre fidelidade e justiça aqui, Davi não quer dizer que Deus lhe devesse alguma coisa, mas pelo contrário, ele sabe que é pecador e merecedor de juízo, permanecendo diante de Deus simplesmente por conta da misericórdia de Deus e do perdão que Deus concede aos seus servos. E não, ele não é altivo, mas ele clama, fala assim: não entre em juízo com o teu servo, Senhor, porque eu sei que não há entre os viventes nenhum justo sequer. Parece Paulo falando lá em Romanos, né? Sendo assim, a lealdade de Deus para com os seus servos, ela vem da fidelidade das promessas do próprio Deus. No caso de Davi, a promessa de que seria rei, e na justiça contra o mal, ou seja, a rejeição de Saul como rei. E aqui eu quero fazer algumas aplicações às nossas vidas, que talvez em algum momento nós nos sintamos abatidos, aflitos e quase jogando a toalha. Em meio ao sofrimento, nós precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus. Assim como Davi estava cercado por inimigos e quase sem forças, nós também passamos por momentos de pressão, momentos de desânimo, mas a nossa esperança, ela não está na nossa coragem, nem nas nossas estratégias, e sim na lealdade de Deus às suas promessas. Quando tudo parece escuro, nós devemos lembrar que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Uma outra aplicação para as nossas vidas é que devemos confiar que Deus é justo e age contra o mal.
Davi entendia que só continuava em pé porque Deus o sustentava e que o Senhor estava julgando o mal ao rejeitar Saul como rei. Também em nossas lutas diárias, nós podemos descansar no fato de que o Senhor é justo e não deixa o mal prosperar para sempre. Isso nos dá confiança para não desistir, mesmo quando o coração estiver abatido. Guardemos essas palavras em nosso coração logo pela manhã, para que ela produza frutos de paz e de esperança durante o dia. E eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.